o Barça está preparando um verão absolutamente selvagem, porque Hansi Flick já teria comunicado a Deco quais são as contratações que considera prioritárias para transformar o FC Barcelona no time mais temido da Europa. E atenção, porque alguns nomes são completamente inesperados. Hoje vamos falar, por exemplo, de Julián Álvares, de João Pedro, jogadores importantíssimos que poderiam cair como uma luva no Barça. E, acima de tudo, também sobre uma contratação que, dentro do clube, é considerada a mais importante de todo o verão. Mas também vou contar para vocês quais jogadores podem sair, porque o Barça precisa fazer uma verdadeira revolução. E não, nem todos vão sobreviver, é impossível. Há nervosismo, há movimentações e há operações muito complicadas, mas que serão feitas, calma. Porque se Flick conseguir o que quer, cuidado com esse futebol. Clube Barcelona 2627. Já deixa seu like, porque vem aí um dos vídeos mais insanos do verão. E se inscreva, porque no Barça Hoje a gente te conta absolutamente tudo o que acontece no mundo Barça antes de todo mundo. E é isso aí, vocês já sabem, Hansi Flick está encantado com várias coisas do time. Ele gosta do Pedri, adora o Lamine Yamal, dá pra ver que com o Gabi ele tem uma sintonia totalmente especial. Ele gosta da defesa, confia no Gerard Martin, confia no Pau Cubarsí, e ele realmente acredita que o Barça tem uma base muito forte, com um potencial ao alcance de poucos times da Europa. Mas ele também acha que o time ainda está longe de dominar a Europa, ele quer ganhar a Champions. Flick acredita que o Barça carece um pouco de força física. Falta profundidade, falta contundência e, acima de tudo, falta saber intimidar o adversário. Em determinados momentos da partida, falta amassar o time adversário, porque agora mesmo ninguém tem medo de enfrentar o Barça ou poucos times, e Flick quer mudar isso. Flick quer ser o novo Bayern. Flick quer ser o novo Arsenal. Quer ser daqueles times que todo mundo menciona e todo mundo sente medo quando se fala deles. Flick quer mudar isso. O técnico alemão quer um time capaz de pressionar alto durante 90 minutos, um Barça vertical, um Barça agressivo. Um Barça com jogadores rápidos, fortes no contra-ataque, potentes, com mentalidade assassina. E por isso ele já pediu reforços muito específicos que eu vou te contar agora. E muita atenção, porque há uma posição que dentro do Barça, no seio do clube, dizem que há um nome que consideram prioridade absoluta. Estamos falando de um atacante. Estamos falando de um jogador que poderia mudar a história recente do FC Barcelona. Vocês já sabem que o Barça não vai continuar na próxima temporada. Agora o nome de Julián Álvares é comentado com mais força do que nunca. Sim, o atacante do Atlético de Madrid. E não estamos falando de um simples interesse, estamos falando de um jogador que encanta completamente Flick. Mas claro, é que até mesmo no staff de Julián Álvares também se comenta, também se fala que ele poderia acabar sendo contratado pelo FC Barcelona. Por que Julián Álvares se encaixa perfeitamente na ideia de Hans Klopp? Por que ele poderia ser muito bom para o Barça? Jogador que pressiona alto, com muita mobilidade, com muita agressividade, claro, com muito gol, tem intensidade, é excelente no trabalho defensivo. Flick acredita que Julián pode se tornar o atacante completo do novo Barça. Um jogador capaz de pressionar como um louco, mas também de decidir grandes jogos, jogos importantes, uma semifinal de Champions, uma final de Champions. O problema? O Atlético neste momento não cedeu. Continua remetendo à cláusula. E o Barça, como vocês sabem, está passando por um momento delicado. Essa folha salarial que o bom do Robert Lewandowski libera cai como uma luva para contratar o atacante perfeito, que na minha opinião deve ser o bom do Julián Álvares. Mas dentro do Barça há quem pense que, se o jogador pressionar, tudo pode acontecer. A negociação pode esquentar muito. Claro, é um jogador que gera muita expectativa, é um jogador que tenho certeza que entraria no vestiário com moral lá em cima. Imaginem por um momento Lamine Yamal pela direita, Pedri enfiando passes, Julián Álvares atacando os espaços, Rafinha dando tudo de si, pressionando, marcando gols também junto com Julián. E claro, sufocando o adversário nessa pressão, justamente com a ajuda de Julián Álvares. Isso seria realmente insano. Deixe nos comentários o que você acharia dessa contratação. Mas olha, não é só Julián Álvares, o Barça precisa de um atacante de confiança e caso o negócio com Julián não dê certo, eles estão se precavendo muito bem.
Tem outro atacante que agrada muito, é o João Pedro, jogador do Chelsea, muito jovem e com muito talento. Um jogador que também é considerado perfeito para as rotações ofensivas e, por que não dizer, para ser o atacante completo do Barça. João Pedro tem algo que encanta o Hansi Flick, e não é outra coisa senão sua mobilidade, sua técnica, seu drible, sua capacidade de associação, e é um jogador, como eu disse, super versátil. Pode jogar como atacante, pode jogar como falso 9, pode jogar como segundo atacante, inclusive caindo também para a ponta. E isso deixa o técnico alemão maluco, que sabe perfeitamente das necessidades do seu Barça. O problema, pois é o drama econômico. E também, claro, o Chelsea também não vai dar o jogador de graça. E o Barça continua condicionado pelo fair play financeiro. Como eu disse, mesmo com essa saída, né? Com a saída de Robert Lewandowski, vai ficar mais perto de poder contratar sem nenhum obstáculo econômico. Por isso, Flick trabalha em fórmulas criativas. Olha, um possível empréstimo, um pagamento parcelado, uma troca, ou seja, colocar algum outro jogador também nessa equação para baratear a contratação. Porque Flick insiste. Quero mais poder de fogo no ataque. E é preciso trazer um atacante de confiança. Um atacante que faça muitos gols. Mas muita atenção, muito cuidado, porque tem uma negociação que está acontecendo em silêncio. Hoje em dia está sendo acertada uma contratação que também pode mudar o FC Barcelona. E não é um atacante. Desta vez estamos falando de um jogador do meio-campo. E dentro do Barça, acreditam que ele pode se tornar uma das grandes oportunidades do verão. Porque estamos falando de um jogador top mundial, com experiência, com liderança, com qualidade diferenciada. E acima de tudo, o melhor, chegaria completamente de graça. Sim, senhor, de graça. Um jogador que está no fim de contrato e que há anos encanta o Barça. Na verdade, não é a primeira vez que o clube tenta contratá-lo. Porque ele já esteve muito perto, muito perto de ser contratado. E no final, essa contratação não aconteceu. E tem algo que deixou a torcida culé completamente maluca. As famosas imagens, posando com a camisa do Barça. Sim, senhor, esse momento ainda continua circulando nas redes. E embora seja verdade que mais de um já disse, olha, se ele não veio até agora, nunca vai chegar. Esse jogador pode estar muito perto do Barça, porque muitos acreditam que aqui a contratação nunca chegou a ser fechada. Mas o jogador jamais esqueceu a ideia de vestir a camisa blaugrana. O problema, atualmente, o Atlético de Madrid entrou de vez na negociação e Simeone quer se antecipar ao Barça, porque consideram que seria uma contratação incrível para elevar o nível competitivo da equipe. Neste momento, a decisão está no ar. Barça ou Atlético? Flick ou Simeone? E o jogador é Bernardo Silva. Sim, mais uma vez Bernardo Silva aparece no radar do FC Barcelona. E atenção, porque desta vez pode ser para valer.